Que a paz de Deus ilumine o seu dia e a sua semana. Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai abrir um texto com quase 2.600 anos, mas que, nossa, parece que foi escrito para os nossos dias. O capítulo 11 do livro do profeta Ezequiel. Um capítulo denso, né? Cheio de simbolismo. Muito. E a nossa análise se baseia em um comentário bem detalhado sobre essa passagem. O nosso objetivo aqui é mergulhar nessa visão profética, nessas imagens fortes e tentar entender, sabe, o que ela tem a dizer sobre liderança, sobre arrogância espiritual. E o mais importante, né? Sobre onde a gente encontra esperança quando tudo parece assim perdido. Exatamente. Então se prepare, porque a conversa hoje passa por panelas de ferro, corações de pedra e uma ideia revolucionária sobre a presença de Deus. Vamos lá. Bom, para começar, vamos situar a cena. O profeta Ezequiel, que já está exilado na Babilônia, é levado em espírito numa visão de volta para Jerusalém. Ele para na porta oriental do templo e vê 25 líderes do povo ali conspirando. O que exatamente eles estão dizendo que chama tanto a atenção de Deus? Então, eles estão fazendo algo muito sério. Eles estão ativamente aconselhando o povo a ignorar uma orientação direta de Deus. Direta? Sim. Anos antes, o profeta Jeremias tinha enviado uma carta para os primeiros exilados, dizendo basicamente: olha, o exílio vai durar 70 anos. Aceitem isso. Construam casas, plantem jardins, constituam família aí na Babilônia, porque vocês vão ficar um bom tempo. Certo, se estabeleçam aí. Exato. Mas esses 25 líderes em Jerusalém estavam pregando a mensagem oposta. Eles diziam: não, a crise não é tão grave assim, o perigo já passou, podem construir casas aqui em Jerusalém, a vida segue normal. Era, assim, uma rebelião direta contra a palavra profética. É a famosa negação da realidade, né? Só que num nível espiritual e político. E para justificar essa falsa segurança, eles usam uma metáfora que à primeira vista parece até fazer sentido. Jerusalém é uma panela de ferro. Que imagem é essa? O que eles queriam dizer com isso? É uma imagem de arrogância pura. A lógica deles era a seguinte: Jerusalém, com seus muros altos e fortificados, é a panela de ferro. Nós, os habitantes, somos a carne dentro dela. Ah, entendi. Assim como a panela protege a carne do fogo, os muros da cidade vão nos proteger do exército babilônico. Eles estavam dizendo: nós estamos seguros aqui. A profecia de destruição não vai nos atingir. Era uma declaração de autossuficiência total. Eles se sentiam intocáveis. Completamente. E aqui tem um detalhe fascinante que o nosso material de apoio destaca, algo que se perde na tradução. A palavra hebraica para carne, bazar, não significa apenas um pedaço de comida. Ela também é usada para pessoa, corpo humano, a própria essência física de alguém. Nossa, isso muda tudo. Então não é só sobre ser um ingrediente protegido na panela. É sobre a identidade deles. Sobre eles se verem como o próprio corpo da cidade, inseparáveis e invulneráveis dentro daquelas muralhas. A arrogância fica ainda mais clara com esse detalhe da língua original. Fantástico. Exatamente. A metáfora se torna muito mais profunda. Eles não eram apenas moradores, eles eram a cidade, na visão deles. E a cidade era inexpugnável, portanto eles também eram. Essa imagem de autossuficiência é muito forte. É o tipo de orgulho que, na Bíblia, raramente fica sem resposta, né? Como é que Deus lida com essa metáfora da panela que eles criaram? A resposta divina é uma das inversões mais geniais e aterrorizantes de toda a profecia bíblica. Deus pega a imagem que eles criaram e a vira completamente de cabeça para baixo. Como assim? Ele diz, em essência: vocês têm razão, Jerusalém é sim uma panela. Mas a carne que está dentro dela não são vocês, os vivos e arrogantes. A carne são os corpos dos inocentes que vocês assassinaram, as vítimas da injustiça de vocês, cujos cadáveres vocês deixaram espalhados pelas ruas da cidade. Que imagem terrível! Ele usa a própria propaganda deles contra eles. É de uma ironia brutal. É brutal. Deus está dizendo que a proteção deles foi construída sobre violência e injustiça. E ele continua, destruindo a lógica deles. Ele diz que os líderes, a tal carne nobre que se achava segura, seriam arrastados para fora da panela.
para fora da proteção. Exato. E o julgamento não aconteceria dentro dos muros seguros, mas junto à fronteira do país. A segurança que eles tanto prezavam seria o exato oposto do destino deles. É uma profecia terrivelmente específica. Esse detalhe do julgamento ser na fronteira. E a gente tem registros que confirmam se isso de fato aconteceu dessa forma? Sim, e isso é o que torna a profecia ainda mais impressionante. O material que a gente consultou nos lembra que outros livros, como 2 Reis, capítulo 25, narram exatamente isso. Sério? Sim. Os líderes de Judá que foram capturados após a queda de Jerusalém foram levados pelo exército babilônico até Ribla, uma cidade na fronteira norte de Israel, e lá foram executados. A palavra se cumpriu literalmente. Impressionante! E isso estabelece um princípio muito sóbrio que o texto nos apresenta. Zombar da palavra de Deus não a anula. Pelo contrário, apenas confirma a necessidade do juízo. A arrogância deles não serviu como um escudo, serviu como um alvo. E a visão não para por aí. A coisa fica ainda mais intensa, porque algo acontece ali, em tempo real, enquanto Ezequiel observa. Exatamente. É um momento de clímax dramático. Enquanto Ezequiel ainda está recebendo e proclamando essa profecia, um dos 25 líderes que ele está vendo na visão, um homem chamado Pelatias, simplesmente cai morto. No meio da visão, que assustador! Sim, e o simbolismo é pesado. O nome Pelatias, em hebraico, significa o Senhor salva ou libertação do Senhor. Pensa na ironia disso. Nossa! O homem, cujo nome era um símbolo da esperança na salvação de Deus, morre fulminado justamente pelo julgamento de Deus. Imagina o choque para Ezequiel. É como se Deus estivesse assinando a profecia ao vivo com um raio. E a demonstração definitiva. Essa morte súbita prova que nenhuma estratégia política, nenhuma aliança militar, nenhuma astúcia humana poderia livrá-los. Deus estava intervindo diretamente, mostrando que suas palavras não eram uma ameaça distante, mas uma realidade imediata e fatal. E a reação de Ezequiel a isso tudo é de puro desespero, não é? Ele não comemora a morte do inimigo. De forma alguma, ele se joga com o rosto no chão e clama. Ele grita a Deus: "Ah, soberano Senhor, darás fim ao remanescente de Israel." É o grito de um pastor que, mesmo vendo a rebeldia e a corrupção do seu povo, ainda o ama profundamente e teme pela sua aniquilação total. Ele se identifica com a dor da nação, né? Sim, mesmo sendo ele o porta-voz do juízo. Essa súplica desesperada de Ezequiel parece ser um ponto de virada na visão, não é? A resposta de Deus a esse clamor muda completamente de tom. Muda radicalmente. E a resposta revela algo surpreendente sobre quem Deus considerava seu verdadeiro povo naquele momento. Deus mostra a Ezequiel que o remanescente que ele iria preservar não era o grupo que ficou em Jerusalém, orgulhoso da sua posição e da sua proximidade com o templo. Quer dizer que aqueles que se achavam os donos do pedaço, perto do templo, eram, na verdade, os que estavam mais longe de Deus. E os exilados, os desprezados, é que eram o povo dele. Exatamente essa é a ironia. O texto mostra que os que ficaram em Jerusalém zombavam dos exilados na Babilônia. Eles diziam: "Fiquem longe do Senhor, esta terra foi dada a nós." Eles usavam a geografia, a posse da terra e do templo como um atestado de superioridade espiritual. Mas o coração dele estava cheio de idolatria e orgulho. E aí que vem uma das promessas mais bonitas e, para mim, mais revolucionárias de todo o Antigo Testamento. Deus se volta para esses exilados que não tinham nada e diz que ele mesmo seria um santuário para eles. Essa ideia de Deus ser um santuário é linda, mas o que isso significava na prática para um povo que perdeu tudo, inclusive o seu centro de adoração? Significa uma mudança teológica fundamental. Para um judeu daquela época, a presença de Deus estava concentrada num lugar, o Templo de Jerusalém. Perder o templo era como perder o acesso a Deus. Claro. Mas aqui, Deus está dizendo: a minha presença não está presa a um prédio de pedras. Onde quer que vocês estejam, por mais longe e humilhados que se sintam, numa terra pagã, no meio do sofrimento, eu mesmo serei o lugar sagrado de vocês.
Eu serei o seu refúgio, o seu lugar de adoração, a sua segurança. Uau! Isso é libertador. A presença de Deus se torna portátil. Ele vai até onde o povo está, especialmente quando está sofrendo. Precisamente. O nosso material de análise aponta que este é um passo crucial na revelação bíblica, que nos leva em direção ao conceito que Jesus ensinaria séculos depois, sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Faz todo sentido. A verdadeira adoração não depende de uma montanha ou de um templo, mas de um coração conectado com Deus. E essa promessa nasceu no meio da dor do exílio. E não é só a presença dele que é prometida, certo? A promessa vai ainda mais fundo. Fala de uma transformação interna. Sim, a promessa se aprofunda nos versículos seguintes, e é aqui que reside a maior esperança do capítulo. Deus não promete apenas trazê-los de volta para a terra, ele promete transformá-los de dentro para fora. A promessa é de dar a eles um só coração e um espírito novo. E aí vem a imagem poderosa. Ele diz que vai tirar deles o coração de pedra e lhes dar um coração de carne. Coração de pedra é uma descrição perfeita para teimosia, insensibilidade, orgulho, um coração que não responde, que não sente. Exato. Um coração de pedra é duro, frio, rebelde, incapaz de obedecer. Já o coração de carne é vivo, pulsante, sensível, capaz de sentir o toque de Deus e de responder em obediência e amor. É uma promessa de regeneração espiritual completa. Deus não estava só interessado em mudar o endereço do seu povo. Não, ele queria mudar a natureza do seu povo. E essa promessa de restauração, de reunir o povo, é algo que ecoa ao longo da história, não é? De uma forma impressionante. O comentário que a gente estudou faz questão de notar que, embora a profecia tivesse um cumprimento inicial no retorno da Babilônia, ela tem ecos muito maiores. Desde o final do século XIX e ao longo do século XX, milhões de judeus retornaram a Israel de mais de 100 países diferentes. É verdade. Independentemente da interpretação teológica que se dê a isso, é um eco histórico notável da promessa de Deus de reunir seu povo espalhado, feita aqui no versículo 17. Depois dessa promessa incrível de esperança de um futuro transformado, a visão termina com uma imagem bem sombria e solene. Sim, o capítulo se encerra com um ato final. A glória de Deus, que Ezequiel tinha visto pairando sobre a cidade, como que hesitante em partir, finalmente se retira. Ela se move do centro da cidade para o monte a leste, o Monte das Oliveiras, e de lá se vai. A visão acaba aí. Exato. E Ezequiel, de volta à realidade na Babilônia, conta tudo o que viu aos outros exilados. O que essa partida da glória de Deus significava, e o pior é que os líderes em Jerusalém, na arrogância deles, provavelmente nem perceberam o que estavam perdendo, né? Eles não tinham a menor ideia. A presença da glória no templo era o sinal visível da aliança, da proteção e do favor de Deus. A partida dela era o veredito final. Significava que o escudo divino tinha sido removido. A cidade estava vulnerável. Totalmente. Entregue ao seu próprio destino. Era a consequência inevitável e trágica do orgulho e da idolatria persistente deles. Eles se agarravam ao prédio do templo, mas expulsaram o Deus do templo com suas atitudes. Olhando para o capítulo como um todo, desde a arrogância da panela de ferro até a esperança de um coração de carne, qual é a grande lição que fica? A exortação que o texto nos deixa? O texto, como o nosso material aponta, funciona como uma exortação séria e atemporal. O perigo dos líderes de Jerusalém não era a falta de privilégio espiritual. Eles tinham tudo: o templo, as promessas, a terra. O problema era o orgulho que eles sentiam por causa desses privilégios. E o alerta é para nós. É muito fácil a gente cair na mesma armadilha. Como assim? A gente pode se orgulhar da nossa igreja, da nossa tradição teológica, do nosso tempo de fé, do nosso conhecimento bíblico, e ao mesmo tempo ter um coração de pedra, cheio de vaidade, de julgamento, de indiferença para com os outros. Entendi. O texto nos adverte que Deus odeia o orgulho, mas especialmente o orgulho que se veste de espiritualidade. É um chamado profundo para a gente examinar se os nossos privilégios espirituais estão produzindo humildade e um coração de carne ou a mesma arrogância que condenou os líderes de Jerusalém. A passagem fala de Deus se tornando um santuário para os exilados, mesmo quando estavam longe do templo físico. Isso nos deixa com uma reflexão.
No nosso mundo, onde tantas vezes a gente se sente distante ou isolado, seja geograficamente, emocionalmente ou espiritualmente, como podemos cultivar a percepção da presença de Deus como nosso santuário pessoal, independentemente de onde estejamos? Que Deus abençoe todos os ouvintes.